Admito para vocês que tá difícil abrir os olhos, viu? Eu tinha que botar um negocinho aqui, ó, para segurar meu olho. Eu pensei em iniciar esse vídeo com óculos escuro, mas aí apareceu o Steve Wonder, eu falei, não, a galera não merece ver isso logo na segunda-feira de manhã. Mas, galera, esse início de ano tá muito diferente. Tá acontecendo coisas que a gente não vê no Fluminense, ó, há muitos e muitos anos. Quer um exemplo? O Fluminense vai deixar de jogar no 4-3-3, a princípio vai jogar no 3-5-2. Olha aí, é uma novidade. E a outra novidade? Na pré-temporada teve treino com bola logo nos primeiros dias. Teve treinamento integral. Gostou? Quer mais? 7 reforços. Os 7 chegaram na primeira semana de treinamentos. E para completar esses primeiros dias de janeiro, o Paulo Angione falou. O Paulo Angione deu entrevista. Parece inacreditável, mas é verdade. Ou seja, 2022, galera, começou muito diferente. E eu não poderia deixar de trazer essa entrevista do Paulo Angione aqui para acompanhar com vocês. Admito, com 100% de sinceridade, eu não li a entrevista. Eu deixei para ler aqui nesse vídeo para trazer para vocês e reagir. Vocês vão ver a minha reação ali automaticamente. Que se eu tivesse lido antes, vocês já saberiam ali, eu já saberia quais seriam as perguntas, a resposta, talvez não fosse tão espontâneo. Eu optei por não ler e ler aqui ao vivo que eu digo na gravação do vídeo, junto com vocês, tá? Essa reportagem foi dada ao GE. Tantos sites, tantas mídias, canais de YouTube especializados do Fluminense, já pedindo uma entrevista com o Paulo Angione há tanto tempo, e ele sempre se negando a dar. Quando optou a dar para o GE, né, que é um grande portal, talvez o maior portal esportivo do Brasil, e eu vou colocar aqui na tela, vocês vão ver a minha imagem também, para ver a minha reação ali lendo a entrevista, e vamos ver o que o Paulo Angione falou. No título da matéria diz que ele não fugiu de nenhuma pergunta. Falou, inclusive, sobre os 9 milhões pagos no Cristiano, tá legal? Antes de eu botar aqui na tela, se inscreve no canal, galera. No momento que eu gravo esse vídeo, faltam menos de 100 inscritos. Olha isso, hein? Menos de 100 inscritos pro canal Sentimento Tricolor bater 67 mil inscritos aqui no YouTube. Menos de 100. Pô, será que vocês me ajudam nesse vídeo a gente alcançar aí os 67 mil inscritos? É uma marca muito legal. A gente está se aproximando dos 70k. É a realização de um sonho e isso só está acontecendo graças a você, tá? Então você que está assistindo e não for inscrito, se inscreve no canal e me ajuda a gente tentar bater essa meta aí de 67 mil inscritos, tá legal? Bom, galera, vamos lá. Tá aqui, ó, na tela. Contratações, saídas, escolhas, escolha por Abel, críticas da torcida. Angione quebra o silêncio no Fluminense. No clube, desde 2018, o diretor executivo aponta a reestruturação do Flu, fez chances de título em 2022 e rebate visão de ultrapassado. Sou muito atualizado, não me sinto velho em nenhum momento. A palavra velho, galera, é muito forte, mas eu sou um dos caras aí que mais critico o Paulo Angione, devido à idade dele, né? Eu já achei ele ultrapassado sim pro futebol, mas ele rebate, tá? Ele tá falando que não, que é muito atualizado. Vamos lá, vamos seguir. Paulo Angione ter preferido os bastidores aos holofotes em sua 4ª passagem pelo Fluminense. O clube onde já tinha trabalhado de 2000 a 2002, em 2004 e em 2014, e aí eu completo 100 títulos, tá? Paulo Angione não conquistou títulos na passagem dele pelo Fluminense. Aí seguindo, depois de botar a cara na reta final de 2018, quando voltou ao tricolor e viu o time escapar por pouco do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o diretor executivo de futebol, aos poucos, foi saindo da frente das câmeras. Ou seja, o último momento que ele colocou a cara foi lá no final de 2018. Isso faz aí quase 4 anos, né? 3 anos e pouquinho. Na atual gestão, quem geralmente fala em coletivas é o presidente Mário Bittencourt. Mas o dirigente quebrou o silêncio e recebeu o GE no CT Carlos Castilho para uma entrevista exclusiva. Aí eu vou descer a foto aqui do Paulo Angione, eu vou descer que eles estão contando, nem 1 minuto e meio, 1h30 de entrevista. Vamos direto às perguntas, tá, galera? Porque esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, eu vou tentar enxugar ele o máximo possível, mas não posso deixar de ler nenhuma pergunta e nenhuma resposta do Paulo Angione. Vamos lá. Confira a entrevista completa. Por que tem falado tão pouco publicamente nesses últimos anos? Eu sou uma pessoa reservada realmente. Gosto de ser assim. Não tenho hábito desse marketing pessoal. E também respeitando um pouco a cultura do próprio clube. Eu respeito muito a instituição. Acho que minha longevidade nos clubes se dá muito por esse respeito.
Então, assim, galera, quando ele fala aqui, lendo essa resposta aqui pela primeira vez agora, né, aqui de cara e tal, respeito muito a cultura do clube, não lembro do Fluminense ser a cultura do diretor de futebol falar pouco. Eu entendo isso aqui com ele querendo dizer que o presidente Mário Bittencourt é o cara que gosta mais de falar ali, de dar as entrevistas, participar, aparecer. E para os dois não ficarem falando ao mesmo tempo as mesmas coisas, ele prefere deixar ali o presidente se pronunciar. Pelo menos foi essa a interpretação que eu tive, não sei a de vocês, tá? Vamos seguir agora para a segunda pergunta. Como você não aparece muito, a torcida não sabe sua rotina de trabalho. Você tem uma rotina? Aí ele responde: a gente acaba tendo uma rotina. Eu entendo que para o profissional da minha área, com aprendizados que a gente tem de muitos anos no mundo do futebol, sempre fui uma pessoa de dedicação total ao clube. Eu trabalho o tempo todo nesse ritmo de buscar soluções para tudo. Para isso, tem que ter uma presença grande dentro do clube. Não pode chegar aqui na hora do treino e ir embora quando o treino acabar. E aí, galera, eu faço um adendo. Eu não sei se ele vai falar isso aqui, ó. Já vi que vai. Vamos lá, vamos seguir. O que eu ia falar já está aqui, tá? Eu tenho a experiência de um presidente de um clube em São Paulo, Portuguesa. O estádio tem o nome dele, senhor Oswaldo Teixeira Duarte, Canindé. Ele me dizia que chegava no clube às 7 horas e saía às 20, porque até um prego para comprar ele tinha que assinar. Senão ele não conseguia controlar o clube. Eu fui adquirindo essas práticas de pessoas mais antigas do que eu e me dedico muito. Geralmente sou um dos primeiros a chegar e o último a sair todos os dias. Esse relato aqui que eu ia dar, tá? Realmente informações de quem trabalha no CT, de quem acompanha aí o dia a dia do Fluminense, confirmam isso, tá? Que o Paulo Angione, independente se você gosta das contratações ou não, se você gosta dele ou não é esse o critério que eu tô querendo entrar aqui. Não é esse o mérito. O que eu quero dizer é, realmente ele passa o dia inteiro no CT, tá? Isso aí eu posso confirmar para vocês. O que ele está fazendo aí eu já não sei. Mas que ele está lá o dia inteiro no CT, isso é verdade, tá? E como você e o presidente se dividem nas negociações? Essa pergunta aqui é interessante. Negociação é um conceito que existe fora, um pouco diferente do que é internamente. Uma contratação não se faz por uma só indicação. O Fluminense tem o privilégio de ter um scout que já trabalha no clube há quase 10 anos. Tudo passa por ele e se discute em um grupo. Não é só o Paulo Angione, o presidente, ou o Ricardo Correia, chefe do scout. Não é só, né, o chefe do scout, o Paulo Angione, ele próprio, e o presidente Mário que decide as negociações. É um conceito onde está envolvido também o treinador e a área da saúde para definir uma contratação. A área da saúde aqui inclui a preparação física, fisiologia, médicos, fisioterapia, tá? Então é um conjunto de pessoas pensando em um só objetivo, é um time. Depois de fechada a ideia da contratação, a prática pela negociação passa pelo Mário e por mim. A gente se reveza. O Mário é uma pessoa muito ativa nessa área, consegue ter um bom poder de convencimento. A última palavra é dele, por ser o presidente do clube, é claro, mas sempre passa por um crivo de algumas pessoas. Vamos lá. Falam que você tem papel importante na concorrida negociação com o Natan. É verdade? O Natan foi uma situação diferente, porque tinha algumas ações que precisavam ser feitas e era um processo mais demorado na operação. Tinha um processo de discussão com o empresário do jogador, que é o próprio pai, tinha o representante do jogador e eu realmente atuei um pouco mais porque havia uma necessidade de um pouco mais de tempo nessa discussão. O presidente tem muitos outros afazeres, tem que tomar conta do clube todo e por isso fiquei mais de frente nessa operação. Graças a Deus, fomos bem-sucedidos. Então, assim, galera, aconteça o que acontecer, já viu aí que o Paulo Angione foi um dos responsáveis pela contratação do Natan, tá? Quer passar, meu filho? Pode passar. Galera, tô em casa, já falei para vocês que eu tô de férias, vocês vão ver aqui vai para lá, vem para cá, não se incomodem, tá? Por favor, relevem. Falando em contratação, por que... Cadê? Não, que eu pulei, vamos voltar para cá. Ó. Falando em contratação, por que a negociação com o Cristiano demorou tanto? Foi um imbróglio com o Vitória de Pernambuco mesmo? Foi um processo de documentação. Foi uma negociação que envolveu um clube da Moldávia, que tem um parceiro nessa operação, estavam discutindo o desenrolar desse processo. Tem um envolvimento de um clube chamado Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, que é o clube que fez a operação com o Xerife, na época em que ele foi lá para a Moldávia. Mas o Fluminense não teve nada a ver com isso. Nossa negociação foi direta com o Xerife.
O Vitória de Santo Antão tinha a ver com o Xerife, e houve um entendimento deles. E como enxerga as críticas a respeito do tamanho do investimento nesse jogador, de cerca de 9 milhões? Ó, pergunta interessante, hein? Vamos ver o que o Paulo Angione vai falar. Óbvio que ele vai defender a contratação do jogador, até porque ele foi o principal responsável por ela, né? Não tenho dúvida que chama a atenção o valor da operação em um jogador que estava na Moldávia. Mas esse jogador foi muito bem monitorado pelo scout. E esse monitoramento encorajou o Fluminense a fazer esse investimento. E aqui, galera, eu já faço uma observação, tá? Não é a primeira vez que é falado nisso. O Mário já tinha falado que o scout acompanhava o Cristiano há muito tempo. Então, assim, se der certo, e eu espero muito que dê, méritos do scout. Parabéns pro scout, profissional lá, Ricardo Correia, tá? Se der ruim, se o Cristiano for pífio, for horroroso no Fluminense, a responsabilidade maior também será do scout do Fluminense, pelo profissional aí, Ricardo Correia, tá? Que já é a segunda pessoa no Fluminense presente, Mário Bittencourt, e o Paulo Angione, que fala que foi uma indicação, um incentivo, digamos assim, do scout. E aí o Fluminense ficou corajoso de ir buscar o atleta lá na Moldávia, tá? Só essa observação aqui. É um jogador que tem toda a característica necessária para ter um crescimento grande aqui. Vimos jogos dele na Champions, é um grupo muito complicado. E ele acabou sendo o lateral melhor sucedido entre os clubes. O Shakhtar Donetsk, o Real Madrid e o Inter de Milão. Em um primeiro momento, o processo de dúvida existe. E vai existir no torcedor, é normal. A gente tem aqui a convicção de tudo que foi analisado para fazer esse investimento. Como é importante Paulo Angione falar, custa ele fazer sempre isso, né? Se a galera concorda ou não com as respostas dele é outra história, mas ele está falando, está colocando a cara, está dando a explicação a versão oficial do clube. Isso é muito bacana. Ele tem um perfil diferente do Mário, né, galera? É importante realmente os dois falarem. Com o Cristiano e Cano, o elenco está fechado para o primeiro semestre? Outra pergunta muito interessante que a torcida também quer saber. Vai chegar mais algum reforço? O futebol é muito oscilante. Eu nunca gosto de dizer que se encerra. Prefiro dizer que o Fluminense não está mais tão agressivo no mercado, mas continua observando. O Fluminense já de alguns anos vem fazendo contratações muito pontuais. As desse ano foram muito bem pensadas. Todas têm uma razão de existir, porque viemos em um processo de crescimento, da recuperação de estima, de valores, e cada dia que passa, seu nível de exigência passa a ser maior. Então você vai procurar contratações pontuais, mas que possam te dar um conforto maior em situações das quais você necessita. Em um determinado momento, a gente entendeu a necessidade de ser protagonista sempre. Não só em jogos em que tínhamos menor responsabilidade, mas fundamentalmente quando temos a responsabilidade de vencer. Para isso, fomos buscar pessoas que fossem robustez à necessidade do protagonismo. Foram algumas contratações que impactam bastante. E com isso a gente consegue dar uma diretriz para a equipe um pouco diferente da anterior. Revestimos o Fluminense, no meu modo de ver, de uma forma muito interessante. Fomos muito felizes nas buscas e nas concretizações dos negócios e acreditamos muito que aumentamos também a exigência interna, não só a externa. Eu entendo aqui, galera, quando ele fala que mudou a característica, né, do Fluminense voltar a ser protagonista e tal, é justamente daquilo que a gente brigou tanto em 2021, né? Um time apático, um time medroso, um time que não conseguia se impor fora de casa contra adversários mais fracos, em casa contra adversários mais fracos, inclusive mais fortes. Então o Fluminense foi no mercado buscar jogadores vencedores, jogadores campeões. Isso aí a gente já tinha percebido lá no início com a chegada do Felipe Melo, né? De um modo geral, as contratações parecem ter empolgado realmente a torcida. Mas muitos torcedores comentam que faltou um lateral direito. Opa! Felipe Siqueira mandou bem nas perguntas, hein? E vocês chegaram a tentar o Rodinei do arquirrival. É uma posição que ainda querem? Olha que pergunta interessante, que não foi feita na entrevista do presidente Mário Bittencourt por nenhum jornalista da mídia tricolor. Felipe Siqueira agora representou a galera aí. Eu respeito a opinião de fora, mas a gente é bem preenchido e vou explicar por quê. Aí eu já começo a negar da resposta do Paulo Angione. Seja ela qual for, eu já discordo completamente, tá? Vamos lá. Temos dois laterais, que são o Samuel Xavier e o Calegari, que nos preenchem muito bem. E trouxemos o Pineda. Bom, vamos lá. Então só tem um, o Paulo Angione, porque o Calegari não é lateral direito e o Pineda também não é lateral esquerdo, tá? O Pineda é o lateral esquerdo de 5 anos para cá, mas antes era lateral direito, tanto que é destro. E aí também eu já interrompo aqui a resposta dele e te digo que de mais de 200 jogos que o Pineda tem na carreira,
nem 50 foram jogando pela lateral direita, tá? Então não importa se dos últimos 5 anos ele foi lateral esquerdo. É a posição em que ele mais se destacou na carreira dele, inclusive chegando à seleção equatoriana, tá, galera? Só deixando aqui uma observação. Então, caso a gente venha a necessitar de um lateral direito, o treinador tem a opção do Pineda. Então, já confirma aquela nossa desconfiança, o Pineda foi contratado para jogar pela direita, tá? Por isso, não estamos no mercado buscando um lateral. Entendemos que ele, em uma grande necessidade, pode preencher a ausência dos outros dois. Ou não, né? Esse finalzinho de resposta dele aqui, então, dá a entender que o Fluminense confia no Samuel Xavier e no Calegari para jogarem de titular na lateral direita, e o Pineda vai brigar pela posição na lateral esquerda. Olha esse finalzinho aqui, galera. Entendemos que ele, o Pineda, em uma grande necessidade, pode preencher a ausência dos outros dois. A ausência dos outros dois. Isso dá a entender o quê? Que quem vai brigar pela titularidade na direita realmente é o Samuel Xavier e o Calegari. E aí, galera, eu considero isso aqui um grande erro de avaliação, na minha opinião, tá? E goleiro, o Fábio ex-Cruzeiro foi oferecido para vocês? Não se interessam nessa posição? Não vou dizer que não busca, pois futebol, volto a dizer, é sempre surpreendente. Quando você preenche suas grandes lacunas, seus objetivos, você passa a ficar mais na defensiva. Hoje o Fluminense é um clube mais de situações que o mercado oferece. Não é que a gente esteja buscando, mas se tiver uma grande alternativa de um grande goleiro, pode até ser pensado. A gente não avançou nesse assunto do Fábio. Hoje temos 2 goleiros maduros, muito prontos, e um jovem altamente promissor, que é o Pedro Rangel. A gente acredita muito nesse menino. Quando o Pitaluga foi vendido, nós já enxergávamos o Pedro nessa sucessão. A cada dia que passa, temos mais a certeza que é um jovem com muita chance de prosperar. Então, assim, ele não respondeu nada sobre o Fábio, né? Se foi oferecido, se o Fluminense tentou, se não tentou. A única coisa que ele disse é que o Fluminense não avançou nas negociações com o Fábio. Então não dá para entender se ele foi oferecido, se começou alguma conversa, se não começou, enfim. Nessa época, muito se fala também em Barca. Já saíram alguns jogadores que vinham sendo pouco utilizados. Mas e o Casares? Por que resolveram liberar ele? A situação do Casares é um pouco mais complexa. Ele é um excelente jogador, com uma qualidade de muita exuberância. Mas na oportunidade que a gente entendeu que ele iria ter muito espaço para trabalhar, não resultou nisso. Foi na saída do Nenê, né, galera? Que só ficou ele de meio armador. O Ganso estava com o braço quebrado. Por escolhas do treinador, ou seja, só tinha ele e o Marcão optou por não utilizá-lo. Entendemos que para ele permanecer nessas condições, ou seja, sem ser utilizado, tornaria uma ocupação de espaço de outro e, ao mesmo tempo, encareceria a nossa folha salarial. O jogador, de maneira muito elegante, também entendeu, assim como seus representantes, e fechamos um conceito de forma muito amigável. Ou seja, ele não seria utilizado pelo Abel, tá? Para mim aqui está muito claro. Para ele continuar na situação do ano passado, a gente resolveu liberar, ou seja, o Abel não utilizaria o Casares no time principal. O presidente disse na coletiva semana passada que não podia esperar até 2023 para ter o Cristiano, pois não poderia ficar com um lateral só. Então Marlon e Danilo Barcelos também estão de saída. Olha, o Felipe Siqueira arrebentou nas perguntas, hein, galera? Eles têm mais 1 ano de contrato. O Marlon ainda é jovem. Com a chegada do Cristiano, passa a ter um pouco menos de espaço do que teria. Pelo que se espera do Cristiano, porque não é matemática, né, claro. E entendeu-se a possibilidade de fazer um novo empréstimo dele, ou uma venda, mas não está decidido. Ou seja, o Paulo Angione está respondendo aqui que o Fluminense decidiu realmente ou emprestar o Marlon ou vendê-lo, apesar de não estar nada decidido ainda, tá? O Danilo, que existe a possibilidade de sair. Opa! Então está revelando aqui que existe realmente a possibilidade de Danilo Barcelos deixar o clube, hein? O Marlon fez uma temporada boa em Portugal e uma excelente na Turquia, mas não aconteceu nenhuma proposta de compra. Agora ele voltou, teve período de nova adaptação ao futebol brasileiro e nas rodadas finais participou de forma boa. É uma situação que nos deixa um tanto quanto tranquilos no investimento feito nesse jogador. Só que, de repente, ele sem espaço é ruim porque é jovem, e o jovem precisa jogar. Um exemplo que está acontecendo é o que está acontecendo com Gustavo Apes, que foi muito visto no Nova Iguaçu e a gente trouxe para o Sub-23. Ele demonstrou ser bom jogador, mas vai ter pouco espaço. A gente precisa colocar ele para praticar.
Como ele já fez uma temporada e meia no Sub-23, entendemos que precisa crescer. A Série B é uma competição muito boa hoje e resolvemos emprestá-lo após insistente procura do CRB. A gente acredita que vai maturar bastante e quando retornar em 2023, vai estar pronto para brigar por posição na equipe principal. É um paralelo um pouco distante, mas é uma visão que temos desse processo. Com a desistência da venda de Nino, o Fluminense ainda precisa vender alguém nessa janela? Outra excelente pergunta. Acredito que não tem outro jeito. Você tem uma necessidade de receita para poder sustentar. Cada dia que você passa e aumenta a sua qualidade de serviço, ela se torna bem mais cara. E para sustentar isso, precisa ter recurso. Não adianta nada colocar para dentro atletas de bom nível e depois não honrar, porque aí o problema é muito maior. A expectativa do Nino era uma, mas a coisa não andou. Ok, mas isso não quer dizer que se amanhã surgir uma proposta por um jogador, o Fluminense não irá avaliar. Claro que vai. Por isso que procuramos ter 2 jogadores ou 3 do mesmo nível por posição, porque se faltar um, tem outro. Ou seja, está deixando claro aqui que o Fluminense vai efetuar vendas e o GE coloca logo a foto do Luiz Henrique. Brincadeira, né? É porque a pergunta de baixo é dele, tá, galera? Deixa eu ler aqui, ó. Esse vídeo já tem 21 minutos. Esse vídeo vai ficar muito longo, hein? O Luiz Henrique hoje é o principal ativo do clube e tem sido notícia lá fora. Vocês receberam já alguma coisa por ele? Olha, oficial não, oficioso toda hora. Porque ele é o jogador, talvez, hoje mais monitorado no mundo. Olha isso. Paulo Angione está afirmando aqui que o Luiz Henrique é o jogador mais monitorado do mundo. Muita gente já veio aqui ver o Luiz Henrique. O futebol é sempre surpreendente. Dessa geração, o ataque na base era Luiz Henrique, João Pedro e Marcos Paulo. Mas pouco se falava do Luiz Henrique na época. Hoje ele é muito importante para nós. É um menino que está sabendo crescer, continua na humildade dele. E não tenho dúvida de afirmar que ele está sendo visto no mundo, porque muita gente já vieram olheiros, scouts, a gente acaba sabendo, né? E galera, aqui, ó, nós estamos aqui no meio da entrevista coletiva, então eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou dividir essa entrevista do Paulo Angione em 2 partes. Aqui tá a parte 1, e logo mais, no final da tarde, início da noite, quem sabe numa live eu não faça a parte 2 da entrevista coletiva do Paulo Angione. Senão vai ficar aqui um vídeo de 1 hora e eu sei que você não consegue ficar preso sentado aqui assistindo 1 hora. Então esse vídeo aqui vai ter 20 e poucos minutos, é a parte 1. Cheguei na metade da entrevista coletiva do Paulo Angione e logo mais à noite eu trago aqui a parte 2 da entrevista coletiva dele. Quem sabe já lá no nosso habitat natural, no nosso estúdio, eu abro uma live e a gente debata isso tudo. Tá legal? É isso, vou ficando por aqui. Obrigado por você que chegou até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, viu? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolor.